abrir as nossas Bíblias em segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, nós leremos a partir do versículo 6 até o versículo 11. Nas últimas 3 semanas, nós pregamos 3 pregações a respeito dessa temática: dízimos, ofertas, contribuições financeiras. E hoje nós vamos encerrar esse ciclo de mensagens, nós vamos encerrar essa abordagem nessa temática de forma sistemática. Então, aqueles que acompanharam as outras pregações serão beneficiados, porque essa mensagem complementa aquilo que tem sido pregado, mas você que não teve a oportunidade de ouvir, não há problema algum, eu tenho certeza que a palavra de Deus, nessa porção que nós vamos estudar hoje, também há de abençoar o seu coração. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. A teologia da prosperidade é uma doença que trouxe muito prejuízo para a igreja evangélica brasileira. A minha monografia de conclusão de curso na Faculdade de Teologia foi justamente contra a teologia da prosperidade. Já passei situações difíceis, porque pregando em algumas igrejas contra a teologia da prosperidade, não gostaram da pregação e passei até um certo tipo de constrangimento. Eu quero enfatizar isso, porque o texto que nós lemos hoje e que nós vamos expor nessa noite, ele nos encoraja a contribuir financeiramente. E essa consideração que eu estou fazendo antes de entrar no texto, é para você saber que eu não sou mais um pregador da prosperidade, e essa não é a linha teológica dessa igreja. Então não confunda os princípios bíblicos e o encorajamento bíblico para a contribuição com a corrompida e deplorável teologia da prosperidade. Por isso que nós pregamos domingo passado, trazendo um contexto correto de Malaquias 3, pregação hoje pela manhã, para muitas pessoas surpreendente, e hoje à noite nós vamos então expor esse texto bíblico, onde o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai nos encorajar a contribuir dentro da casa de Deus, e não somente nos encorajar, mas ele vai dizer que Deus, ele retribui a nossa generosidade. Então, se nós pudéssemos resumir esse texto que nós lemos em uma frase, nós diríamos que Deus deseja que você contribua de forma correta e, ao mesmo tempo, Ele irá retribuir você por isso. Deus deseja que contribuamos de forma correta e Ele irá nos retribuir por isso. Então, pensando em como contribuir de forma correta, eu quero que você olhe comigo, por gentileza, o versículo 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar
ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Para você contribuir de forma correta, ao trazer o seu dízimo, a trazer sua oferta, ao trazer sua contribuição financeira, é muito importante que você não faça isso porque você é obrigado a fazer. O texto é muito claro, não é por obrigação. Você não está obrigado a trazer recurso financeiro aqui todos os cultos, você não está obrigado a trazer o seu dízimo, Deus não vai te matar por causa disso, Satanás não vai destruir a sua vida se você não contribuir. Toda essa perspectiva que traz jugo, que traz peso, que obriga você a dar o seu dinheiro, que ensina você a negociar com Deus, que alimenta a sua ganância, tudo isso cai por terra nesse texto. Não é por obrigação. Por muitas vezes eu ficava em crise, porque no momento de contribuir na igreja, nós ouvíamos pessoas ensinando justamente o contrário, que você tinha que dar, que você era obrigado a dar, que se você não desse, algo ia acontecer, colocava medo na gente. Mas o texto é muito claro, quando nós contribuímos de forma correta, nós não fazemos isso porque nós somos obrigados. E por que não é uma obrigação? Porque a contribuição financeira para o reino de Deus, feita pelos súditos do reino de Deus, é um privilégio. Então eu não contribuo porque eu sou obrigado. Eu contribuo porque, como nós estávamos conversando hoje, nós acreditamos no reino de Deus. Nós acreditamos no Evangelho. Nós acreditamos nessa causa. Então, da mesma forma que você investe em algo que é para o seu bem, como você contrata lá o pacote do Brasileirão, que é para a sua satisfação, como você vai comer no restaurante porque aquilo é gostoso para você, como você compra uma roupa que te agrada, igualmente, nós contribuímos tendo esse privilégio, porque isso é positivo para nós, porque nós somos parte do reino de Deus e porque nós somos a igreja de Cristo. Então eu não contribuo para a igreja, nós contribuímos para nós mesmos. Então a contribuição não é uma obrigação, é um privilégio. Então você deve contribuir de forma que você faça isso com alegria, não porque alguém está te obrigando. Nós não temos aqui o hábito de ficar olhando quem deu dízimo, quem não deu dízimo. O pastor da igreja aqui não fica procurando lá na lista junto com o tesoureiro para ver quem deu e quem não deu. Isso é um privilégio, não é por obrigação. Essa é a forma correta de contribuir, sem peso. Porque se você entende que Jesus é o Senhor da sua vida, naturalmente, isso significa que Ele é dono de todas as coisas que você tem. Então não é simplesmente eu vou dar a Deus 10% do que eu tenho. Eu vou contribuir com parte daquilo que Deus tem colocado na minha vida, mas que no final das contas tudo pertence a Ele. Então pessoas que têm essa compreensão, elas não têm dificuldade nenhuma em trazer o seu dízimo, que é 10% daquilo que o Senhor tem nos dado. Por quê? Porque tudo o Senhor tem nos dado. E tudo pertence a Ele. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da nossa vida. Então, quando nós temos a dimensão que o reino de Deus começou com Jesus, 12 homens, como um pequeno grão de mostarda, e tem crescido e se expandido, e hoje nós somos bilhões de pessoas que professam, pelo menos nominalmente, o cristianismo. Quando nós vemos a força, a grandeza do reino de Deus crescendo e florescendo em contextos difíceis, como na Rússia, no Oriente Médio, na Ásia, perseguição, proibição para você ser cristão, e o evangelho continua crescendo. Quando nós vemos o reino de Deus, quando nós temos essa realidade, nós percebemos que é isso que é importante, e não quanto a gente tem, aquilo que a gente vai adquirir. Então, contribuir é um privilégio. Pensando também em contribuir de forma correta, esse mesmo versículo diz que nós devemos fazer isso com alegria.
trazer sua contribuição aqui não pode ser um motivo de peso, um motivo de tristeza, algo que você faz porque você tem medo de alguém descobrir que você não entregou o seu dízimo, algo que você faz porque você tem medo de Satanás, algo que você faz por pressão psicológica, algo que você faz obrigado. Não é assim que a gente contribui. Nós precisamos contribuir com alegria. Então, se Deus tem me dado tudo que Ele tem me dado, poxa, que alegria poder contribuir financeiramente para o reino de Deus. Se Deus tem me abençoado nessa comunidade de fé, nessa igreja, poxa, que alegria contribuir para o sustento dessa casa, para o sustento dessa obra. Então, uma vez que você entende que é vontade de Deus para a sua vida a contribuição, como nós estudamos aqui hoje pela manhã, o padrão da nova aliança é contribuição constante e generosa. Se nós entendemos isso, nós podemos fazer isso com muita alegria. Então, a contribuição não pode ser um momento onde a gente quer explorar as pessoas, ensinando falsas doutrinas para as pessoas. Isso nós não fazemos. Mas, por outro lado, a igreja também não pode se omitir e ensinar sobre essas questões de forma correta, de forma bíblica, de forma saudável. Porque sim, a Bíblia nos encoraja a contribuir, e contribuir com alegria. E eu quero até dizer algo aqui ousado para você. Se você vem ao culto pronto para contribuir, seja com o seu dízimo, com a sua oferta, e por algum motivo você não está fazendo isso com alegria, você não está realmente disposto a dar, você está fazendo isso por obrigação, é melhor você levar o seu dinheiro para casa, orar ao Senhor Deus, pedir para Ele te ajudar a compreender sobre isso, e aí na semana seguinte você traz seu recurso. Eu me lembro que eu fui a uma igreja e eu estava com um recurso para dar de oferta. E aí o pregador da prosperidade foi falar antes do dízimo da oferta, e ele falou tanta loucura, ele falou tanta mentira, e eu fiquei com tanto ódio dele, que eu falei, eu não posso dar oferta hoje, porque tem que ser com alegria. Vontade que tinha era de jogar o dinheiro na cara dele. Toma, seu ladrão, quer me roubar? Leva meu celular também, leva meu relógio. Falei, bom, não posso contribuir dessa forma, Deus não vai me abençoar, porque tem que ser feito com alegria. Então, contribuição de forma correta envolve você compreender que você não é obrigado a dar, que você dá voluntariamente, porque tudo é de Deus, e você ama a Deus, e você ama o reino dele, e você faz isso com alegria, com satisfação e com prazer. Porque Deus é que está provendo tudo na sua vida, porque Ele é o dono de todas as coisas, e você entende isso, que você está devolvendo aquilo que na verdade é dele. E aí, além do apóstolo Paulo nos ensinar a fazer isso de forma correta, ele vai trazer para nós 2 encorajamentos, 2 motivos para você contribuir. Então, o primeiro se encontra no versículo 11. O texto bíblico diz assim: vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Esse texto, esse versículo está dizendo que se você contribuir para o reino de Deus, Deus irá recompensar você de variadas formas. O texto é muito claro aqui. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Então, quando você contribui no reino de Deus, Deus irá recompensar você. Pode ser financeiramente ou não. Pode ser de outras formas, porque o texto diz que nós seremos enriquecidos de todas as formas. Então, Deus pode te abençoar espiritualmente, por causa da sua generosidade, por causa da sua liberalidade. Deus pode preparar recompensas tão somente celestiais para você, porque a Bíblia aponta para isso. A Bíblia aponta para o fato de que nem tudo nós receberemos nessa terra, mas muito nós receberemos na eternidade. Então, talvez a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, você não tem visto Deus te abençoar aqui na terra, mas eu tenho certeza que o seu recurso usado
para a glória de Deus, você trazendo esse recurso, entendendo que tudo pertence ao Senhor, Deus está preparando recompensa, o que a Bíblia vai chamar de galardão para você na eternidade. O ponto é que você precisa entender isso, é um encorajamento, que quando você muitas vezes se sacrifica para tirar 10% do seu salário, quando você se sacrifica para trazer uma oferta, eu digo sacrifício, irmãos, porque hoje não está fácil para ninguém. Quem aqui está com dinheiro sobrando para dar 10%, 15%, 20%, nem 1%? As contas são apertadas para todo mundo. A gente tem essa mania de achar que aquele irmão é rico, ele pode dar, não tem nada disso. É difícil, é pesado para todo mundo. Todo mundo tem suas obrigações, todo mundo tem seus projetos pessoais. É difícil para todo mundo. Então, quando você se sacrifica, e nesse sentido é sim um sacrifício, é um ato de fé, e você contribui, não pense você que Deus não está olhando isso, que Deus não está vendo isso, que Deus não vai levar isso em conta. O texto está dizendo que Deus, Ele vai retribuir isso, de uma forma ou de outra. E pensando nessa perspectiva de recompensa material, de provisão material, é muito interessante a gente perceber o versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, ou seja, Deus, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. O que esse texto está dizendo? Ele está comparando a sua contribuição financeira com uma semente que você planta no solo. E você trabalha nessa terra e depois você colhe os seus frutos. Ele está fazendo aqui uma comparação, uma analogia. O que ele está dizendo é que você que semeia no reino de Deus, que você contribui no reino de Deus, ele vai suprir e multiplicar a sua semente. Ou seja, ele vai multiplicar a sua capacidade de contribuir. Então, quando você contribui para o reino de Deus, Deus supre a sua necessidade para que você possa continuar contribuindo para o reino de Deus. E aqui que está a diferença entre o ensino bíblico correto para a heresia. Porque é fato que Deus irá recompensar aqueles que contribuem de uma forma ou de outra, e muitas vezes materialmente. Ponto. Isso é bíblico, não há dúvidas a respeito disso. Onde que há a diferença? É que os teólogos da prosperidade vão induzir você, fisgar você na sua ganância, e vai dizer, tá vendo? Dá porque Deus vai te dar mais. Dá porque Deus vai te dar 7 vezes mais. Dá porque Deus vai te multiplicar. Deus vai te tirar da pobreza, vai te fazer um milionário. É isso que eles dizem. Mas o que o texto bíblico não é isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que Deus vai suprir e vai até te abençoar materialmente para que você continue contribuindo para o reino de Deus. Então o foco da bênção não é você. Como diria lá o pastor Eduardo, bem-vindo ao Evangelho. O foco da bênção é a glória de Deus e o avanço do seu reino. Então Deus vai multiplicar a capacidade de quem contribui, porque, numa palavra muito simples para você entender, Deus sabe que Ele pode contar contigo. Deus sabe que você é generoso, Deus sabe que você é liberal, então Deus pode ou não, que isso fique bem claro, te dar mais materialmente, porque Ele sabe que você é uma pessoa liberal. Então Ele sabe que Ele pode contar contigo. Digo isso de uma forma muito metafórica, com aspas, colchetes e chaves. Que fique bem claro, porque Deus não conta com ninguém. Deus é autossuficiente e não precisa de nós. Mas é para você entender isso. O propósito da multiplicação desse recurso é que você possa contribuir mais. O objetivo é a glória de Deus. Olha que interessante. O versículo 11, na sua última parte, fala que a sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Quando Deus te abençoa materialmente para que você possa contribuir mais para a glória dele, isso resulta em ações de graças. O que isso significa? Quando você contribui, você traz um recurso material, você gera glórias para Deus. Como? Com a sua contribuição, essa igreja pode sustentar um pastor de tempo integral. Esse pastor estuda e prega a palavra de Deus. As pessoas saem daqui no domingo à noite glorificando a Deus. Pecadores se arrependem, se convertem, vêm a Cristo Jesus e glorificam a Deus. A igreja usa esse recurso para enviar para a obra missionária. E esse recurso sustenta o missionário no campo
esse missionário prega para pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, as pessoas creem em Jesus e dão ações de graças a Deus e glorificam a Deus. Nós recebemos aqui um pregador, um preletor de fora, alguém convidado, e nós damos uma oferta ao final do culto para abençoar a vida dessa pessoa. E essa pessoa sai daqui glorificando e dando ações de graças ao Senhor. Então a sua contribuição, ela resulta em adoração a Deus. E o contexto aqui do texto é que o apóstolo Paulo enviou essa carta para a igreja de Corinto, encorajando eles a contribuir, porque eles estavam levantando uma oferta para a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém tinha ficado pobre, todo mundo tinha perdido emprego, eles estavam quase que passando fome por causa da perseguição pela fé. Só porque eles deixaram de ser judeus, se tornaram cristãos, eles tinham perdido tudo, eles tinham sido deserdados, eles estavam em extrema pobreza e necessidade. Então estava sendo levantada uma oferta em várias igrejas do mundo para suprir a necessidade daqueles irmãos. Imagine eles recebendo aquele recurso para ter o que comer, para alimentar suas famílias por um tempo. Eles iriam glorificar muito a Deus por causa daquele recurso. Então, se Deus te recompensar com mais recursos financeiros, é para você contribuir mais e assim Deus ser mais glorificado. O foco não é você, nem a sua ganância pessoal. É para a glória de Deus. Então esse é o primeiro encorajamento. E o segundo encorajamento que o apóstolo Paulo traz, no versículo 6, e eu te confesso que eu estudei muito esse versículo, porque é um versículo muito mal utilizado. Então eu estudei ele com muita calma, com muita tranquilidade, para que pudesse trazer o entendimento correto. Então o versículo 6 diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Ou seja, Deus irá retribuir a você a sua contribuição na medida da sua generosidade. Ou seja, se você dá pouco, porque você acredita pouco no reino de Deus, Deus irá retribuir pouco. Se você é liberal e generoso, Deus também será liberal e generoso com você. E aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque, mais uma vez, nós não queremos alimentar a ganância. Mas Paulo está citando o que parece ser um provérbio muito corriqueiro da época, aplicando nesse contexto de contribuição financeira, e fica muito claro para nós nesse texto essa ideia de que Deus vai retribuir na medida da nossa generosidade. Então, se você é uma pessoa apegada ao dinheiro, se você é uma pessoa que ama o dinheiro e tem dificuldade em contribuir, o que vai ocorrer? Deus ele vai recompensar você, Deus ele vai retribuir a você, você não vai deixar de ir para o céu, você não vai para o inferno. Agora, no que diz respeito a uma bênção que Deus poderia dar a você em retribuição à sua contribuição, ela vai ser pequena. Então você consegue entender essa diferença? Isso não afeta o fato de que em Cristo Jesus nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais, como diz lá em Efésios capítulo 1. Você é abençoado em Cristo Jesus, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Ponto. Se você contribui ou não contribui, isso não afeta essa verdade espiritual. Agora, existe uma bênção que pode vir ou não sobre a sua vida e que virá na medida da sua generosidade, na medida da sua liberalidade. Agora, é importante você perceber o que nós já trabalhamos antes. Deus pode contribuir, recompensar você materialmente, financeiramente nessa terra, sim. Mas sempre vai ser assim? Não. Ele pode retribuir de outras maneiras. E muitas vezes na eternidade. Que isso fique bem claro, que você não saia daqui pensando que se você for muito generoso, você vai enriquecer. Não é isso que o texto está dizendo. Apesar que o texto diz sim, que existe nessa recompensa da sua contribuição uma medida onde Deus leva em conta a sua generosidade. Então, se você é uma pessoa liberal, uma pessoa generosa, uma pessoa que gosta de abençoar, Deus vai levar isso em conta
e vai multiplicar de uma forma diferenciada na sua vida. Queria contar aqui alguns testemunhos que, de forma muito simples, eu ouvi de algumas pessoas que mostram como que Deus surpreende pessoas que são generosas, pessoas que são liberais, pessoas que não estão apegadas ao recurso financeiro. Poderia, na verdade, passar a noite aqui falando sobre isso, irmãos, porque, como vocês sabem, nós servimos ao Senhor no Oriente Médio, onde muitas vezes o recurso não chegava até por uma questão de que nós estávamos do outro lado do planeta. Nós tínhamos problema com o banco muitas vezes, o banco travava o nosso dinheiro muitas vezes, por N motivos e questões. Quando nós precisamos fazer o parto do nosso filho, nós não podíamos usar o sistema público de saúde naquele país, porque nós éramos estrangeiros. O parto é algo caríssimo, fora da realidade. E não só nós, mas todos aqueles trabalhadores que estavam ali pela fé, experimentavam constantemente milagres nessa área material. Então eu poderia dar muitos testemunhos, mas eu não quero dar testemunhos, uau, surpreendente, fora da sua realidade. Eu quero falar de coisas simples, coisas do dia a dia, que eu tenho aqui na minha memória, para encorajar você, para mostrar como que Deus ele tem retribuído dessa forma. Eu me lembro de um jovem da igreja, um adolescente, e ele queria comprar uma Bíblia de estudo. Outro dia os adolescentes aí estavam me perguntando qual Bíblia de estudo era boa para comprar. E aí eles pediram o pai para pagar. Isso é muito bom, que os pais paguem as Bíblias de estudo de vocês. O Natan e o Hugo foram lá no nosso escritório ontem, ficaram maravilhados com os livros de teologia, com a Bíblia em hebraico. Eu não sei se eles já pediram para os pais aí. É muito bom isso. Agora, aquele adolescente era um adolescente pobre, e os pais não tinham condição de dar uma Bíblia de estudo para ele. Então, o que ele fez nas férias? Ele foi trabalhar de servente de pedreiro nas férias da faculdade para ter recurso para comprar a Bíblia de estudo de Genebra. O cara tinha boa teologia ainda. Ele trabalhou a semana inteira, recebeu o pagamento na sexta. A dona da obra ainda falou para ele assim: ô meu filho, por que você não vai estudar? Ele fazia faculdade, ele só estava pegando aquele bico nas férias porque ele era de uma família muito simples, ele queria a Bíblia de estudo, ele teve que passar essa humilhação ainda. E aí ele pega aquele recurso na sexta-feira, não estava acostumado com andar dinheiro, não estava acostumado com andar com muito dinheiro, vai para a igreja e leva o dinheiro todo. E ele ia dar o dízimo desse recurso. E aí tinha um missionário na igreja. O missionário pregou, e o que Deus falou para o adolescente? Dá tudo que você tem para o missionário. Ele foi e deu, passou alguns meses, ele foi fazer um curso teológico em outra cidade. Uma pessoa chegou para ele com a Bíblia de Genebra novinha e falou: olha, eu senti no meu coração de te abençoar com essa Bíblia de estudo. Uma coisa simples que aconteceu com aquele adolescente, naquele contexto. Me lembro também de um outro adolescente num culto como esse, e o Giovanici. Quantos conhecem aqui o Ministério Giovanici de teatro? Eles usam muito o teatro para levantar recursos, para ajudar um orfanato, se não me engano, em Moçambique. Então, depois daquele teatro naquela igreja, eles levantaram uma oferta para que os recursos forem enviados lá para Moçambique. E as pessoas saíam do seu lugar, eles estenderam um lençol aqui na frente, as pessoas davam dinheiro e tal. E um outro adolescente estava lá naquele culto, e ele queria dar algo, mas ele não tinha nada para dar. Ele só tinha um relógio caro, que o pai dele tinha dado para ele, quando ele completou 18 anos. E depois vieram as vacas magras, e ele guardava aquele relógio com muito carinho. Então ele pegou aquele relógio, que tinha um valor sentimental violento, e ele ofertou lá para Moçambique. Voltou para casa sem relógio. Até preocupado e orando, para que os pais não perguntassem cadê o relógio. Com medo de dizer, eu dei para o Senhor, dei para missões. E aí alguns anos passaram, esse jovem se tornou um pastor. Ele trabalhou numa igreja e no Natal, aquela igreja quis presentear aquele pastor.
e trouxe para ele um relógio da mesma marca, do mesmo modelo, tão caro quanto aquele que ele tinha ofertado. Isso é um cuidado de Deus. São pequenos testemunhos que mostram como que Deus leva em consideração aquilo que a gente faz. Tem uma outra história que eu gosto, que eu acho interessante. São amigos meus, vários faziam isso. Quando nós éramos adolescentes, galera, aquele contexto de faculdade, trabalho, e quando eles conseguiam o trabalho, o primeiro salário deles, eles entregavam todo para Deus. Nenhum pastor nunca tinha ensinado isso para a gente, mas era uma prática entre nós. E é muito legal ver que esses amigos hoje, todos eles estão muito bem materialmente. Significa que se você der seu primeiro salário, você vai estar bem materialmente para o resto da sua vida? Não é isso. Mas eu estou te dando exemplos concretos e reais de como que Deus é generoso, de como que Deus é bondoso. Então você imagina aquele jovem que é adolescente, na expectativa de trabalhar, termina a faculdade, primeiro emprego. Qual é a expectativa? Você pegar aquele recurso e aqueles meus amigos, todos eles pegavam e entregavam o primeiro salário integralmente para o Senhor. Isso me encorajava muito na minha adolescência. Na minha adolescência. E tinha um jovem lá na igreja também, que era um momento de muita dificuldade, ele recebia vale transporte. Existe vale transporte ainda? Acabou, né? Agora é só o cartão. Ele recebia vale transporte da igreja para ir plantar uma igreja, filha daquela igreja, num outro bairro. Então ele tinha sido enviado pela igreja para plantar uma outra congregação, uma outra comunidade, ele não tinha recurso para isso. Então a igreja dava para ele o vale transporte, para ele poder ir lá pregar o evangelho. O que ele fazia? Contava quantos vales transportes tinha e tirava o dízimo do vale transporte. Aí eu te pergunto, como que ele vai lá fazer o trabalho missionário se ele deu o dízimo do vale transporte? Então cada mês acontecia alguma coisa. Às vezes ele tinha que usar o vale transporte da faculdade, ele ia a pé para a faculdade, às vezes Deus supria de forma milagrosa, às vezes Deus não supria, então ele tinha que ir a pé. Mas na vida daquela pessoa, ele dava ali o dízimo do vale transporte. Eu, como pastor, jamais falaria para a pessoa fazer isso. Você está recebendo o seu vale transporte, não dá o dízimo não, a gente vai ter que te dar, a igreja tem que fazer algo por você. Mas aquele adolescente fazia isso. Esse adolescente hoje conhece 9 países do mundo. Isso não é teologia da prosperidade, ele não deu para receber, mas é para você saber como que Deus é bom. Então eu estou mandando você agir de forma louca, dar seu carro, dar sua casa, não é isso que eu estou falando para você. Mas eu também não posso esconder de você os milagres de Deus na vida financeira das pessoas que têm agido com liberalidade, com generosidade. Existem 2 paradigmas hoje no Brasil. São as igrejas do falso evangelho da prosperidade e as igrejas sérias. Então as igrejas sérias, elas olham para esse grupo de igrejas e dizem, nós não queremos parecer com isso. Então em algumas dessas igrejas, quase que para você entregar o seu dízimo de uma festa, você tem que perguntar, onde que eu coloco aqui a minha contribuição? Porque esses homens sérios, essas igrejas sérias, estão constrangidas de falar sobre esse assunto. Mas nós precisamos pregar o evangelho todo e a Bíblia por inteiro. Por isso que nós falamos aqui nas últimas semanas de assuntos muitas vezes tão difíceis, tão polêmicos, que você nunca ouviu uma pregação, e por isso que nós estamos falando hoje sobre a bênção que há na generosidade. Então, concluindo, irmãos, Deus deseja que nós contribuamos da forma correta. Ou seja, não é porque você é obrigado a fazer e você precisa fazer isso com alegria. E ao mesmo tempo que a Bíblia nos ensina a contribuir dessa maneira, ela também nos encoraja a contribuir, nos afirmando que Deus irá retribuir a sua contribuição de diversas formas, materialmente ou não, mas irá retribuir. E existe mais uma incógnita nessa equação, que Deus irá retribuir de acordo com a sua liberalidade, ou considerando o tamanho da sua generosidade. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você não seja escravo do seu dinheiro, mas que o seu dinheiro possa ser um instrumento para a glória de Deus,
e que você expresse o senhorio de Cristo na sua vida em todas as áreas de sua vida, inclusive na contribuição financeira. Não para o crescimento da nossa igreja, mas para a glória de Deus. E nós louvamos a Deus por essa ser uma igreja batista. Essa é uma palavra para você que está nos visitando, porque aqui numa igreja batista de verdade, e quando digo de verdade, porque tem algumas aí que tem nome de batista e não são, mas na maioria das igrejas batistas funciona assim: o pastor não põe a mão no dinheiro, eu fico sabendo quanto que entrou e quanto que não entrou, da mesma forma que você pode saber, por se você é membro da igreja, pode perguntar ao tesoureiro. O tesoureiro é fiscalizado por uma comissão eleita bienalmente, todo o recurso da igreja é fiscalizado, e quem decide o salário do pastor é a igreja, os membros da igreja reunidos numa reunião administrativa. Então a gente pode ensinar e pregar isso aqui com muita tranquilidade, porque essa igreja não é minha, eu não ponho a mão nesse dinheiro, e quem decide quanto é o meu sustento é essa igreja, não sou eu. Então que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.